Então, vamos agora conversar. Ontem estivemos com o ministro Flávio Dino. Vamos conversar agora com o advogado Ralph Tortman, que representa a família acusada de se envolver nessa confusão com o ministro Alexandre de Moraes. Doutor Tortman, muito obrigado pela sua presença aqui no CNN 360. O senhor me ouve bem? Ouço bem, Raquel. Muito obrigado. Eu quem agradeço. Doutor Tortman, a sua cliente... ao Leandro e a Tainá. Obrigada, doutor. Doutor, minha primeira pergunta. A sua cliente, Andréia Munarão, ela chamou o ministro Alexandre de Moraes de bandido comunista e de bandido comunista e comprado? Ela me garante que não. Ela me garante que não fez qualquer ofensa direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, que não houve qualquer menção, qualquer palavra lançada em direção a ele, que inclusive quando ela se aproximou, o ministro já não se encontrava, e ela me garante que as imagens vão evidenciar que quando ela começa a falar, o ministro já não estava presente naquele local. Desculpe interromper o senhor, as imagens do aeroporto de Roma, segundo as fontes da Polícia Federal, ouvidas pela Tainá Falcão, mostram, segundo as fontes da PF, o contrário. Mostram que a Andréia faz parte ali do grupo que xinga o ministro e que, embora não tenha um som, partem dela as acusações. O que ocorre, a Andréia diz que quando ela se aproximou, havia outros brasileiros no local, havia alguns brasileiros, sim, direcionando ofensas ao ministro, havia alguns, inclusive, que faziam filmagem da presença do ministro, mas que quando ela se aproxima, o ministro já está se retirando da recepção que existe do lado de fora ali para acesso, para ingresso na sala VIP. Ela disse que o que ela fez foi a manifestação dela pelo inconformismo de não terem podido entrar naquela sala. E ela estava, inclusive, sozinha neste momento. Tainá Falcão. Tudo bem, doutor? Obrigada pela entrevista. Boa tarde. Obrigado. Insisto Boa tarde. em um ponto já apresentado pela Raquel, só para ficar cada vez mais clara essa história. Você viu que a gente está tentando estamos quebrando a cabeça aqui, falando todos os dias sobre isso, para esclarecer aos nossos telespectadores. Então, a Andréia diz que nunca xingou o ministro de comprado, comunista e bandido. Sim, é o que ela me garante. E é o que ela fez constar no depoimento dela, sabendo que ali há câmeras e que, inclusive, havia a possibilidade de alguém ter filmado ali ou estar filmando. Então, mas ela me garantiu que jamais disse essas palavras ao ministro. Mas a defesa reconhece a agressão ao filho do ministro? Era isso que eu ia perguntar, doutor. O Roberto Perfeito. Mantovani, só um minutinho, doutor. Roberto Mantovani dá um tapa no filho do ministro Alexandre de Moraes? Então, aí é um ponto. O que acontece? O senhor Roberto tem 71 anos, é um homem que tem uma história de vida muito bonita. Ele, quando ouvido e quando questionado pelo delegado da Polícia Federal, ele tinha dificuldade com relação a lembrar detalhes desse momento. O que ele disse foi o seguinte: eu não me lembro se eu o empurrei ou se eu desferi um tapa em direção a esse moço. Então, o que ficou constando foi que ele afastou essa pessoa com os braços, porque ele não se recordava de detalhes. Então, existe a possibilidade de ter sido um tapa? Sim. Existe a possibilidade de ter sido um empurrão? Sim. Só as imagens é que vão evidenciar. Leandro Rezende. Doutor, obrigado por estar conversando conosco aqui no CNN 360. As medidas cautelares, pedidas ali pela PF, referendadas pela Procuradoria-Geral da República, elas falam, inclusive, no acesso às mensagens trocadas ali pelos seus clientes. Os celulares deles foram apreendidos e que conteúdo tem nessas mensagens? Eles chegaram a reportar para o senhor o que pode ter nos aparelhos de telefone, caso eles tenham sido apreendidos? Primeiramente, eu acho assim, nós estamos tratando aqui, tivesse havido crime,
nós estaríamos falando de um crime contra a honra, eventualmente, apenas conjecturando, ou então de uma vias de fato. O nosso questionamento é qual a relevância de um celular ou de um computador nessas hipóteses delitivas. Com todo respeito à decisão, eu não enxergo razão alguma para isso. O que se percebe é que tenta-se, de alguma forma, encontrar alguma outra razão diante de um cenário árido de provas. É o que eu vejo. Com relação ao conteúdo, a perícia é que vai identificar o que existe. Evidentemente que conversas entre cliente e advogado são protegidas por sigilo. E isso não faz sentido. Mas ainda que essas conversas sejam devassadas, nada será encontrado que possa, de alguma forma, desautorizar a versão dos meus clientes. Eles, desde o primeiro momento, me narraram os fatos dessa forma e foi assim que traduziram à Polícia Federal. Doutor, na decisão da ministra Rosa Weber, em que ela autoriza a operação de busca e apreensão, ela diz que os seus clientes não colaboraram, que ao chegar no aeroporto de Guarulhos, eles se negaram a ir depor. Bom, eu acho isso um grande absurdo. Não a manifestação da ministra, propriamente dita, mas o dizer que meus clientes se negaram a prestar algum esclarecimento. Primeiro que não é essa a forma correta. Nenhum procedimento criminal se inicia dessa maneira. Primeiramente, nessas hipóteses delitivas, precisa ser ouvido a vítima, até porque são crimes que dependem de representação. Para mim, há uma ilegalidade enorme até aqui. Se o filho do ministro é vítima de vias de fato ou de eventual ofensa, ele teria que, no mínimo, representar nos autos, ser ouvido nesse sentido, e isso não aconteceu. Da mesma forma, me refiro ao ilustre ministro, com todo o respeito que devoto a ele e admiração, que também não foi ouvido até então. Tudo começou às avessas, com a oitiva dos meus clientes, que são investigados. E não é essa a dinâmica processual penal, não é esse o regramento nos inquéritos policiais. Outro ponto, não tem cabimento uma família de bem, numa hipótese de uma desavença por conta de sala VIP, e nada além disso existe, não há qualquer razão política, nada que possa querer dar outro tipo de interpretação, ser recepcionada por 5 policiais, ser enfileirada junto com crianças, inclusive as crianças ficaram de lado, mas havia crianças ali que presenciaram, sendo fotografadas, sendo filmadas e sendo coagidas a manifestar o que havia ocorrido. Os senhores precisam se manifestar, dizer o que ocorreu. Não é assim que se procede. Doutor... Se no direito, só apenas concluindo e rapidamente, se no direito não se permite mais a condução coercitiva, não se pode autorizar também e permitir uma condução coercitiva às avessas, em que a polícia vai até eles. Eles tinham que ter sido intimados, como normalmente se faz. Doutor, Tainá Falcão tem uma pergunta para o senhor. Doutor, o senhor trouxe já na sua fala um pouco do que eu queria entender, mas eu gostaria que o senhor fosse claro e se atentasse a esse ponto sobre motivação política. O senhor disse que não houve, certo? E outra, em que momento eles se atentaram de que se tratava de Alexandre de Moraes? Só complementando a pergunta da Tainá, doutor, porque ficou essa dúvida no ar. Em determinadas declarações, o senhor disse que eles só perceberam chegando em São Paulo, mas aí tem um vídeo em que eles mesmos filmam o ministro Alexandre de Moraes. Em que momento eles percebem que se tratava do ministro Alexandre de Moraes? Tá. Apenas para esclarecer. Primeiramente, com relação ao ministro Alexandre de Moraes,
desde o primeiro momento, em todas as manifestações, eles reconhecem que o viram, tão logo começaram a se dirigir à primeira sala VIP, tá? Parte da família do senhor Roberto estava adiante, já havia passado por essa sala, e ele vinha seguindo com sua mulher e com seu filho, porque haviam parado para adquirir um alimento ali num dos restaurantes que há naquele local. Nesse momento, o senhor Roberto visualiza o ministro Alexandre de Moraes. O ministro, ele comenta com a família, olha o ministro Alexandre de Moraes ali. Eles olham, o ministro está de costas, não fazem qualquer menção ao ministro. Aí o ministro ingressa na sala, quando então a Andréia vai para a porta da sala questionar o fato de que seu genro e filha haviam passado minutos antes ali e foi dito a eles que não havia vaga. Ela achou equivocadamente que teria existido algum privilégio para o ministro no ingresso da sala, a sala VIP. E aí ela se manifestou indignada por essa circunstância, mas que não tem, primeiro, nenhuma conotação política, nem ofensiva ao ministro. Então, o ministro foi visto, sim. O que eles desconheciam e somente souberam em São Paulo, quando abordados pela Polícia Federal, foi que aquele moço com quem houve um entreveiro e a discussão tratava-se do filho do ministro Alexandre de Moraes. Doutor, por que Alex Zanata grava o ministro Alexandre de Moraes no final da confusão? Ele faz essa gravação pelo seguinte, esse foi o único momento em que o ministro esteve próximo a eles. E há um detalhe muito importante, a Andréia, a quem são atribuídas equivocadamente as ditas ofensas, nesse momento não estava próxima e as imagens muito provavelmente vão evidenciar isso. Aí o ministro sai em busca do seu filho para que levasse seu filho para o interior da sala, ele que estava ali ofendendo reiteradamente a Andréia. Aí, nesse momento, o ministro está com o celular. Só para esclarecer, quem o senhor diz que ofende a Andréia é o filho do ministro, nunca o ministro Alexandre de Moraes, certo? O filho do ministro, sim, o filho do ministro, exatamente. E eles não sabiam tratar-se do filho do ministro. Esse moço, para eles, era um moço não identificado. Aí, então, esse moço ofende, nisso as pessoas apaziguam, o Alex e o Giovanni o acalmam, aí então nessa hora o ministro vem saindo de dentro da sala, ou seja, ele não estava nesse ambiente, vem e leva seu filho de volta. Como ele estava com o celular e os fotografou e disse a eles que eles responderiam no Brasil, teriam consequências quando chegassem, isso está gravado. Aí, então, o Alex pega o vídeo e começa a filmar. E há uma repetição nesse sentido. Vocês vão ser responsabilizados quando descerem no Brasil, o que de fato aconteceu. E aí, então, nesse momento, o Alex indaga. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? E aí, então, o ministro se dirige a ele e faz uma ofensa específica para o Alex. E é a palavra bandido. Tainá. Esse trecho do vídeo, a gente falou bastante sobre ele, doutor, mas eu fui consultar fontes na Polícia Federal para entender se eles já tinham e se eles vão considerá-los. E eles estão dizendo que é um vídeo editado, que é só uma parte, que isso não deve caber na investigação. O senhor tem mais imagens que remontam à história e, se sim, o que elas mostram? Primeiramente, me surpreende essa posição, essa colocação por parte da Polícia Federal pelo seguinte: editar um vídeo significa alterar o seu conteúdo. O fato de o vídeo não retratar todo o momento não significa que ele foi editado.
ele é um vídeo de alguém que sacou um celular, começou uma filmagem e tão logo o ministro saiu do seu campo de visão, o celular foi desligado. A imagem, ela não foi editada. É uma imagem plenamente válida. Ela não tem cortes. Ela não tem cortes. Então, por evidente, alguém está querendo tirar valor dessa imagem com essa colocação. Mas para que alguém diga que um vídeo foi editado, esse vídeo necessariamente tem que ser submetido à perícia, para aí então a perícia dizer, olha, houve um corte aqui. Aí sim dá para se falar em edição. Mas esse vídeo não foi editado, ele está na íntegra. Doutor, E o senhor tem mais imagens? Não, a única imagem que existe é essa. Porque foi o único momento que eles acharam importante que fosse registrado em razão deles terem se sentido ameaçados. Doutor, os seus clientes têm envolvimentos com os atos golpistas de 8 de janeiro? De forma alguma, inclusive foram questionados sobre isso nos depoimentos, foram questionados se eram contrários ou tinham feito alguma manifestação contrária às urnas eletrônicas. Realmente um questionamento até que causa espanto, causa espécie. E evidentemente que responderam negativamente porque nunca tiveram qualquer envolvimento, qualquer participação. Nós conversamos com o advogado Ralph Tortman, que representa o casal Alexandre Mantovani e Andréa Munarão. Doutor Tortman, em meu nome, em nome da Tainá Falcão e da equipe do 360, nós agradecemos muito a sua presença no jornal. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, doutor.